A palavra de Deus produz fé. Ao escutar a palavra viva, algo acontece em nossa alma. Algo tem que acontecer. Quando escutamos, quando recebemos a palavra de Deus. Ela é alimento espiritual. Ela nos alimenta, ela é semente, ela é uma semente. Jesus, explicando a parábola do semeador, ele disse assim: a semente é a palavra. A semente é a palavra. Então, a palavra de Deus produz saúde física. Ela atinge a nossa alma, ela entra, ela divide o certo do errado, o bom do mal. Ela divide o santo do profano. Ela tem um poder, ela tem uma autoridade sobre nossa vida. E Salmos 107, versículo 20, Salmos 107, 20 diz assim, Salmos 107, 20. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Outra vez. Ele enviou a sua palavra, não tem aqui em nenhum lugar. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Isso é, ele enviou a palavra trouxe cura e a palavra trouxe vida. A palavra trouxe vida. O livrou da morte, venceu a morte, trouxe vida. Quando nós recebemos a palavra com atenção e com cuidado, e nos dedicamos em obedecer, vamos descobrir que ela traz vida, ela traz saúde para as nossas almas e para o nosso corpo. E que a palavra de Deus é a autoridade que necessitamos para tudo. É a autoridade que nós temos para tudo o que nós precisamos, para tudo o que nós necessitamos. Eu ensino aos meus alunos de homilética, eu ensino para eles que pregação sem Bíblia é apenas um discurso. Você pode ir a algum lugar, ouvir uma pregação, ou você pode ouvir um stand-up, ou uma pregação qualquer, porque existem hoje pregações, gente pregando sem a Bíblia, sem a palavra, pregando motivação, autoajuda, coisas lindas, frases de efeito, frases motivacionais que alegram, você fica feliz, você diz é verdade, eu posso, eu vou, eu faço, e tudo isso, mas isso não vai transformar a tua vida. O que transforma a tua vida é a palavra de Deus. O que vai limpar a tua vida, curar a tua vida, é a palavra de Deus. O que vai trazer vida à tua alma, ao teu coração, é a cura à tua alma, ao teu corpo, é a palavra de Deus. Aleluia. Então, agora nós vamos ver rapidamente, vamos tratar de ver alguns efeitos poderosos da autoridade da palavra de Deus, do poder de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Salmos 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11, que diz assim, Salmos 119, 11. Guardei onde? No coração. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que ele está dizendo é, se eu guardar a tua palavra no meu coração, eu vou ter vitória sobre o pecado. Eu vou vencer o pecado. Se eu guardar a tua palavra no meu coração. Então, a vitória contra o pecado não está na imposição de regras humanas, de dogmas, de usos, costumes da igreja. A vitória sobre o pecado está na obediência, no cuidado em não somente ouvir, mas guardar a palavra no nosso coração. Significa especificamente, a palavra aqui, guardar, significa entesourar. Isso é, o que o salmista está dizendo,
se eu guardar a tua palavra no lugar onde estão as maiores riquezas da minha vida, no lugar onde estão os meus tesouros, lugar reservado para as coisas mais valiosas, isso me ajudará a viver e a escolher o que é melhor para mim. Eu conheci um homem, e esse homem ministrou na nossa vida durante um tempo. Ele se chamava Don Sims, ele era americano, ele era missionário, ele era um homem tremendo, ele já tinha viajado o mundo inteiro por todos os lados, pregando a palavra de Deus. E esse homem era um homem de fé. E ele um dia nos contou que antes de se converter, ele era hippie. Ele era hippie e ele usou muitas drogas. Usou droga, mas usou muito tempo droga. Tanto que ele falou que afetou o meu cérebro, a minha mente. E eu já havia momentos que eu não conseguia mais lembrar nem o meu nome. Eu perguntava o meu nome, eu tinha que ficar pensando, porque já as drogas tinham afetado a minha mente, o meu cérebro. Eu já era uma pessoa que não conseguia formular uma palavra, ou melhor, não conseguia formular uma frase. Eu não conseguia mais dar uma resposta a ninguém, porque a minha mente estava completamente deteriorada. Então ele se converteu. Ele andava por todos os Estados Unidos, naqueles grupos de motoqueiros malucos que andam com camisa de couro, cabelo grande. Ele andava por todos os mundos, até que um dia ele conheceu a Jesus. E se converteu. Aí ele disse, eu comecei a ir para a igreja, larguei tudo, comecei a ir para a igreja e comecei a ouvir sobre a palavra de Deus. Eu ia ler a Bíblia e eu achava que era muito difícil, porque com a minha mente deteriorada eu não conseguia ler direito, entender as coisas. Então, eu profundamente arrependido, eu comecei a orar e pedir para Deus que eu precisava, que eu queria muito aprender a palavra de Deus, que eu precisava dessa palavra na minha vida. E o Espírito Santo me disse que eu deveria começar a decorar os versículos da Bíblia. Imagina que eu, às vezes, não me lembrava nem meu nome. E ele disse, eu comecei a decorar os versículos, passava horas para tentar decorar um versículo pequeno da Bíblia. Mas, de repente, eu consegui decorar um versículo. Aí passei para outro. Hoje, eu tenho 4.000 versículos gravados na minha mente. E eu posso dizer cada um deles para você. E aí ele se tornou um pregador da palavra de Deus. Um homem que não conseguia mais nem articular uma frase, estava pregando a palavra de Deus. E ele nos ensinou, nos deu classes e nos ensinou, quando estávamos em Guatemala, e ele nos ensinou a palavra. E ele era tremendo no conhecimento da palavra de Deus. E era um homem privilegiado. Ele entendeu o poder da palavra. E ele explica, então ele contando esse testemunho, ele explica para nós como a palavra de Deus trouxe cura na sua mente. Como a palavra de Deus o libertou de uma destruição completa no seu cérebro. Ele não podia mais já falar nada coerente, digamos. E agora ele já estava pregando a palavra de Deus, ensinando a Bíblia. Ele diz, eu sou uma manifestação viva do poder da palavra. Do poder da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração. No lugar onde eu guardo as coisas mais importantes da minha vida. No lugar onde estão todos os meus tesouros. Aí também está a tua palavra. Aleluia. Salmos 17:4. Salmos 17:4 diz assim: como fazem os homens, pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. A palavra dita pelo Senhor nos livra do caminho ou dos caminhos do mal.
Isso é, a palavra tem o poder de me guardar do mal, de me preservar do mal. Quando a palavra vem à minha vida, ela traz, e por isso ela é uma arma poderosa. Na armadura do soldado, descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, a única arma de ataque, todas as armas são de defesa, de proteção, a única arma de ataque é a espada. Ela é uma arma de ataque. Claro, e também de defesa, mas que tudo de ataque, é uma arma mortal contra o inimigo. Entende como nós precisamos da palavra de Deus? Diante de tanta diversidade de pensamentos e ideias, onde está a definição do que é certo ou o que é errado nos dias de hoje? Onde nós vamos encontrar verdadeiramente? Onde nós vamos, que parâmetros temos para determinar o que é verdade e o que é mentira? Onde? Quem vai dizer para nós, senão a palavra de Deus? O que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira? Não se pode mais. Há uma confusão muito grande. Veja o que está acontecendo com esse conflito Israel, Hamas e tudo isso, Palestina. Veja que quanta mentira, quanto o propósito da mentira é enganar, é levar a uma má atitude, é produzir uma resposta errada, uma resposta equivocada. Por isso a mentira vem. Quanta gente está aí confusa com relação ao que está acontecendo, porque vem um, fala sobre Israel, vem outro, fala coitadinho deles, eles são só um grupinho de gente que está querendo ter seu espacinho e tudo mais. Não é nada disso, mas ninguém sabe de nada, ninguém quer saber também, ninguém lê, ficam ouvindo um, ouvindo o outro, e se você não tem a palavra de Deus, você não tem parâmetro, você não sabe para onde vai, você não sabe que decisões precisa tomar. Veja como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama e nos dá a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É ter direção, é saber para onde vai. A Bíblia, como nós podemos realmente distinguir entre o bom, o que é bom e o que não é? Como posso tomar boas decisões com relação à vida? Como? Como vou tomar boas decisões com relação à vida? Como fugir das coisas perigosas para a minha fé, para a minha alma, para a minha família? Como? Como distinguir, como discernir o que está por detrás das coisas? Como discernir e separar a verdade da mentira? Se nós precisamos aplicar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e contém a sabedoria para a vida. Se você quer ter sabedoria para viver bem nessa vida, aqui está a palavra de Deus. Como saber hoje o que é conveniente e o que não é conveniente para nós? Como devemos participar, se podemos participar de certas coisas desse mundo ou não? Isso é uma questão de religião, ou é uma questão de direção, de parâmetro correto, de ter a verdade na nossa vida? Não é como distinguir realmente com relação à vida, fugir das coisas que são perigosas para mim. A Bíblia, ela contém a sabedoria de Deus para a gente viver nessa terra, principalmente nos dias de hoje. Em 1 Coríntios capítulo 10, 31, 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se eu estou fazendo algo e eu tenho dúvida se aquilo é bom ou é ruim, se é certo ou é errado, a pergunta que eu devo fazer talvez seja melhor: se isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus, glorifica a Deus,
é bom, dá bom testemunho a outros, edifica a minha vida e a vida de outros e da minha família. Se você, olha, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17 diz assim, tudo o que fizerem, tudo é tudo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha que interessante. Tudo é tudo. Tudo que você for fazer, você tem que procurar dar graças a Deus por aquilo que você está fazendo. Você precisa entender se aquilo que você está fazendo glorifica a Deus. Se você pode ir a certos lugares ou fazer certas coisas para a glória de Deus e no nome de Jesus, então tudo bem. Se não, não está nada bem. A mesma coisa é com o nosso corpo. Certas coisas não estão escritas claramente na Bíblia. Não estão diretamente na Bíblia. Certas situações, como fumar, beber e outras coisas. Alguns chamam isso de áreas cinzas. Isso é, não é preto nem branco, é cinza. Isso é, são áreas cinzas que a gente não pode duvidar que elas existem e que a gente precisa tomar cuidado. Então, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? É santuário do Espírito Santo. Se você tem Cristo na sua vida, você não pode andar dizendo por aí, o corpo é meu. O corpo não é seu. É do Espírito Santo. E é melhor que ele não seja seu. Porque as pessoas que dizem o corpo é meu, estão destruindo o seu corpo. Mas quando a gente diz o meu corpo não é meu, ele é do Espírito Santo, você pode ter certeza que eu vou cuidar melhor do meu corpo. Então diz assim, do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Minha vida, minha atitude, minhas decisões, minhas ações devem glorificar a Deus. Minha alma, meu corpo, meu espírito. Ao ler esse texto, a gente pode perguntar, se como cristão então, eu posso fazer certas coisas, eu devo fazer certas coisas, não porque sou religioso, mas porque sou filho de Deus, porque o Espírito Santo habita em mim, e tudo que eu faço, devo fazer para glorificar a Deus. E aí, nós entramos na questão de ser santo. Ser santo é ser separado. Essa sempre foi a ideia de Deus, o propósito de Deus. Quando Ele instituiu a lei, Deus separou um povo para si e instituiu a lei. E disse, não farás isso, não farás isso, não farás aquilo. Não comerás tal coisa, não dirás tal, não farás marcas em teu corpo. Qual era o propósito de Deus nisso? O propósito de Deus nisso era ter um povo diferente dos povos das outras nações, um povo especial para Ele, um povo que é sacerdócio, e nós vamos falar sobre isso próximo mês. Nosso tema será o sacerdócio. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Que significa ser sacerdote? E ele disse assim, um reino de sacerdote era alguém separado. Deus queria separar um povo que o adora, que adora só a Ele. E a coisa mais triste para Deus, a dor mais profunda para Deus, foi que o povo se afastava, não somente se afastava, mas ia atrás de outros deuses. E se você lê os profetas, você vê que os profetas, assim, dá medo. Porque os profetas trazem uma palavra de Deus, assim, de ira.
eu disse, Deus está bravo com esse povo. Deus está irado com esse povo. E com razão, vocês deram as costas para mim, vocês sacrificaram a outros deuses, vocês adoraram a outros deuses. E Deus tinha escolhido um povo para si, para que o adorassem. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Imagina, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Deus nos ama tanto, tanto. Quem ama tem ciúmes. Ciúmes é ruim, é ruim se for em excesso. É ruim se ele alterar minhas atitudes, minhas emoções. O ciúme, muitas vezes, ele é resultado da insegurança. Mas o ciúme, no sentido de zelo, de cuidado, é o que o Espírito Santo tem por nós. Ele tem ciúmes de nós. E eu não quero defraudar o Espírito de Deus na minha vida. Eu quero ter uma relação com Ele. As pessoas querem ter poder sobre o seu corpo, mas não têm. Isso que é o pior. Elas não querem ter poder sobre o seu corpo. Elas querem ter liberdade para fazer o que elas querem. E essa é a diferença. E as pessoas querem liberdade, mas elas não querem as consequências dessa liberdade. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Querem liberdade, mas não aceitam ser responsabilizadas pelas consequências. É isso, então eu vou lá e que proíbam, que descriminalizem. Por quê? Porque nós não queremos sofrer as consequências da nossa liberdade. É isso. Nós não queremos que a nossa liberdade seja julgada por outros. Mas ninguém pode julgar a não ser a palavra de Deus. Nós vamos aprender algo poderoso. Que nós, e eu quero que você veja isso comigo, em 5... Efésios 5, segura aí um pouco, Efésios 5, 25. Mas a palavra de Deus diz que nós só podemos ser julgados, e Jesus disse assim, e eu estava lendo esse texto essa semana, porque estou preparando os temas para o ano que vem, e eu estava estudando e Jesus disse assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Ele está falando da sua primeira vinda. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Mas a minha palavra julga todas as coisas. A minha palavra. Ela vai julgar todas as coisas. Agora não se engane. Jesus veio a primeira vez não para julgar, para salvar. Mas na segunda vinda de Cristo, Ele vai vir para julgar. E aí a coisa vai pegar. Aí o chicote vai arder. Viu? Aí não vai ser fácil, não. Primeiro ele começa a dizer assim, bom, quando eu vier, é o seguinte, eu já vou separar o bode da ovelha. Aí já chama de bode de ovelha. Né? Já vou separar os bodes da ovelha. E depois eu vou dizer para esses bodes, ó, o lugar de vocês é no inferno. E Jesus falou sobre o inferno. Ninguém mais quer falar sobre o inferno, né? Porque as pessoas só querem falar sobre coisas boas. Mas o inferno é uma realidade. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. E todo mundo não quer mais o Antigo Testamento. Ninguém quer Paulo. Paulo é misógino, Paulo é homofóbico. Nós queremos Jesus porque Jesus é amor. Porque Jesus só ama. Não condena ninguém, não ataca ninguém, não fala mal de ninguém. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. E foi ele quem disse, quem crê em mim, já está salvo, mas quem não crê, já está condenado. Já está condenado. Ele está falando sobre condenação eterna. Aí ele vem e fala aos hipócritas, ele diz, o lugar de vocês é no lago de fogo e de enxofre. O lugar de vocês é arder eternamente. Então Jesus
Jesus não foi só amor, amor, tudo bem, não tem problema nenhum, continua assim. Não. Né? A palavra de Deus tem a ver com limpeza e santidade. Amém, irmãos? Aí, Efésios 5, 25 e 27 diz assim: maridos, e fim de semana que vem a gente vai falar sobre isso também. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, há algo interessante aqui, preste atenção, aqui ele diz assim, que o Senhor vai apresentar a si mesmo a igreja. Que igreja é essa? A batista, a presbiteriana, a universal? Né? Não. É a igreja noiva, a igreja constituída de todos aqueles que são nascidos de novo em toda a terra, a igreja universal, mas não do reino de Deus, universal no sentido universal. Então, a igreja, essa igreja, presta atenção, essa é a igreja que vai ser. Tem gente que acha que eles serão os únicos que vão se encontrar com Cristo e os únicos que estarão no céu. Naquela história do irmão que chegou no céu e aí o anjo foi apresentar o céu para ele, aí ele viu os pentecostais lá, estavam pulando de alegria, saltando, falando em língua lá no céu, né? Dando profecia, né? Aí viu os batistas, um grupo eram os batistas, eles estavam estudando a Bíblia, discutindo a Bíblia e tudo mais. Aí viu outro grupo lá que estava quietinho, ajoelhadinho e tudo. Aí perguntaram, e esses daí? Fica quietinho, que eles acham que só eles entraram no céu. Eles acham que só eles entraram no céu. Então, tem gente que acha que só eles vão entrar no céu. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aqui, a palavra é clara. O Senhor está fazendo uma comparação. Marido, amai as vossas mulheres. É interessante. Antes ele diz assim, mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos. Quer dizer, a Bíblia, o Senhor pede para o homem o que é mais difícil para ele fazer e pede para a mulher o que é mais difícil para ela fazer. A mulher se sujeitar e o homem amar. Aí nós encontramos uma metáfora interessante. Quando Deus cria Adão, diz assim, não é bom que o homem esteja só. Alguns dizem, Deus disse isso, não foi Adão. Porque parece que Adão não estava reclamando de nada. Estava tudo bem. Ele não tinha problema nenhum. Né? Ele estava trabalhando, ocupado com todos os animais e tudo. Né? Ele estava numa boa. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Já ouviram isso? Já ouviram, né? Já ouviram. Aí, bom, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou arrumar para ele uma ajudadora. Gente má. Uma ajudadora, não um problema. Deus não disse, Adão está muito sem problema, está tudo bem para ele. Né? Tudo é para ele, não tem que dividir nada. Né? Aí Deus, preste atenção, Deus faz Adão cair no sono e dele Deus tira uma parte e depois Deus traz a mulher e apresenta a mulher, apresenta a Eva para Adão e diz assim, aqui está Adão, a sua bênção. Aqui está a sua bênção. E ele olhou e disse assim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não sei porque vocês estão fazendo isso. E então, Deus apresenta a Eva para Adão. Foi Deus quem apresentou. Agora vem Jesus e diz assim, que ele vai apresentar a si mesmo aquela que é a sua noiva. A igreja gloriosa. A igreja cheia da glória de Deus. Cheia da presença de Deus. Cheia do Espírito Santo.
Entende? Não é a igreja cheia de gente, cheia de show, cheia de não sei o quê, cheia de não sei o que mais lá. É a igreja cheia da glória de Deus. É a noiva de Cristo. Então aqui, e para isso, a noiva está sendo preparada, está sendo tratada. Essa é a obra do Espírito Santo nos dias de hoje. Ele está, digamos, vou usar algo como Jesus sempre usou as parábolas, usou as coisas comuns. É como a igreja estivesse nesse momento, naquele spa da noiva. Né? Sabe, aquele spa, dia da noiva. A igreja está no dia da noiva. Que ela vai chegar lá irreconhecível. Tem noivas que chegam irreconhecíveis. Passa o dia no dia da noiva. Isso é um grande problema, porque depois fica desarmando tudo, né? Então, quem está fazendo agora, se a noiva de Cristo, que é a igreja, está no dia da noiva, está num spa, está sendo tratada, está sendo purificada, está tirando as rugas, está tirando as manchas. Entende? Essa é a obra do Espírito Santo, e essa também é a obra da palavra de Deus na nossa vida. Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é, santifica, purifica, limpa a noiva. Estamos todos num processo de tratamento, de cura. O Espírito Santo nos está preparando para nos encontrar com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Nós vamos deixar que a palavra cure, que a palavra traga cura, libertação à nossa vida. É possível, preste atenção numa coisa, e isso é importante, alguns pontos que a gente precisa observar. Primeiro, que limpeza e santificação sempre estão juntos. Sempre. A verdade bíblica, aquilo que está santificado, tem que estar puro e limpo. Nem tudo que está puro e limpo está santificado. Mas tudo que está santificado está puro e limpo. Tem muita gente nesse mundo que não faz coisa errada, que não adultera, que não bebe, não fuma, não faz nada errado, mas também não santifica a sua vida, não busca Deus, não ora, não crê em Jesus. Então é possível ter pureza e limpeza sem santificação, mas não nos santificamos sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Não é possível ter santificação sem purificar, sem limpar a nossa vida. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Ninguém santifica a si mesmo, ninguém purifica a si mesmo. Justificar-se é uma coisa antiga. Isso começou lá desde o momento que o homem pecou. Ele já quis se justificar. E aqui vamos nós outra vez. Quando vem Deus e diz assim: Adão, o que você fez? Fui eu não, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quase como que dizendo assim: não fui eu que escolhi. Foi o Senhor quem deu. É assim ou não? Culpando a outro, se justificando. Quando eles escolheram folhas de qualquer coisa lá para tapar a sua nudez, isso, mais do que algo literal, isso significa que eles trataram de tapar o seu pecado, justificar a si mesmo. Aí vem o Senhor e cobre a nudez do homem e da mulher com pele de animal. Para isso, ele teve que sacrificar um animal, derramar sangue. Por isso, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Nós estamos no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então nós temos o sangue, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. E o propósito dele é tratar conosco, tratar com a nossa vida, nos limpar, nos purificar e nos preparar para o Senhor. Estar prontos. Então, João 17 diz isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação vem pela palavra. A palavra limpa, a palavra santifica. A libertação é um processo de Deus. A palavra...
Olha, irmãos, é que nós, às vezes, subestimamos. Estamos numa classe de estudo bíblico, você está lá estudando a Bíblia, você está numa classe de estudo bíblico, você não está perdendo tempo, você não está só adquirindo conhecimento. Aquilo que você está aprendendo está tratando com a sua vida, está tratando com a sua alma, está transformando. Santidade é muito mais do que apenas uma atitude de abster-se de algumas coisas, de abster-se da imoralidade, ou até abster-se do pecado. É mais do que isso. Santidade é participar da própria natureza de Deus. É participar da natureza de Deus. Pode, é possível, Leia Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus 12, 10. Estou dando palavra de Deus para você. O Espírito Santo está te alimentando, está te fortalecendo hoje. Diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua... para que participemos da sua santidade. Por isso que ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Ele está chamando você para participar da natureza dele, da santidade dele. Há atributos de Deus que são incomunicáveis, mas há outros que são comunicáveis. Nós vamos aprender isso. Há atributos de Deus que não pode, ele nunca vai poder comunicar para nós, porque somos humanos. Por a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipotência, nunca ele vai compartilhar conosco. Mas a sua santidade ele quer compartilhar. Ele quer que participemos da sua santidade. Sejam santos, como eu sou santo. Aí quando a gente ouve isso, a gente tem assim a gente sente um pouco de frustração, sim ou não? A gente começa a pensar em algumas coisas. Começa a pensar na semana e ai meu Deus. A gente se sente frustrado porque parece uma utopia, parece algo que a gente não vai alcançar, mas não é isso que Deus está querendo de nós. Ele está querendo olhar para nós e ver que há em nós um ardente desejo, uma paixão profunda por sermos santos. Ainda que falhemos, ainda que erremos. Então, aí você lê também 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro 1, 15 e 16, assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É Deus me chamando para participar da natureza dele. O mundo me chama para eu participar das suas coisas. Presta atenção. O mundo tem seu apelo, sim ou não? O mundo chama. Por isso diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Tem o seu prazer e sua paixão na palavra de Deus, mas o mundo tem seu apelo. Vem aqui, uma bebidinha, uma curtidinha, uma passeadinha, né? Eu sempre brinco: moças, cuidado quando o rapaz do mundo te chama para o escurinho, não é para te ensinar um corinho. Por isso, duas pessoas precisam ter a mesma natureza para andarem juntos e concordarem. Por isso existe o que a Bíblia chama de jugo desigual. Duas pessoas de natureza diferente não conseguem caminhar juntas, nem ir para a mesma direção. Porque cada um tem o seu apelo. O Senhor te chama para perto dele, o mundo também te chama. O mundo, e os apelos do mundo são: pensa que é ruim. Não tem nada de ruim. Nada. O mundo te chama e ele faz é bonito, é bom, é gostoso, né? Mas o problema é o final de tudo. Então, essa é a natureza de Deus. Como Ele é santo, Ele chama vocês a participarem da sua natureza.
A palavra de Deus transforma a nossa maneira de pensar. Ela vem até a mim, muda a minha maneira de pensar, muda a minha forma de agir, de atuar. A nossa mente antiga era carnal, desejava certas coisas. Hoje ela não é mais, ela está preparada para compreender a perfeita vontade de Deus e aceitar a perfeita vontade de Deus. A verdadeira santificação é mais do que apenas uma atitude legalista, estéril, legalista, de andar assim todo quadrado, todo birotado, né? É bom, às vezes, a profetisa vai vir no culto da noite hoje. Por isso que ela não está aqui. Mas ela está lá olhando o que eu estou falando. Mas eu ia falar, mas não vou falar. Não, porque é meio perigoso. A verdadeira santificação é mais do que aquela santidade aparente de birote, roupa, cabelo, não raspar, não tirar, não sei o que, tudo isso. É mais do que isso, muito mais do que isso. Ela começa dentro de nós. A lei dizia, não adulterarás. Jesus disse, se você olhar para a mulher do teu próximo e desejar no teu coração, você já pecou. Você já adulterou. Já adulterou. A lei era externa, a graça de Deus é interna. Então essa transformação, essa pureza, essa purificação é interna. É onde estão os meus tesouros. Ali também tem a palavra transformando a minha vida. A palavra de Deus é um espelho. Ah, meu Deus, meu tempo está... Tiago 1, 23, 25, rapidamente. Porque eu amo a palavra de Deus. Vamos nela. Vamos no que ela diz. Aquele que ouve a palavra, quantos vocês estão ouvindo a palavra aqui? Amém? Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, ele sai e logo esquece a sua aparência. Vocês já perceberam isso? Que isso realmente acontece? Você não consegue lembrar de você agora como você é. Por isso você vai no espelho. Deixa eu ver como eu sou. Sim ou não? Deixa eu ver como eu sou. Porque agora, nesse momento, você não consegue ver... você não consegue se reconhecer assim, se entender. É interessante isso. Mas quando você vai no espelho, você se vê. Aí diz assim, mas o homem que observa... Aí diz assim, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Devemos ser praticantes da palavra. Então a palavra é como um espelho. O espelho mostra a nossa aparência física externa. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a nossa vida toda. A nossa aparência externa e nossa aparência interna. O que está dentro de nós. Você vai na academia e na academia tem espelho. Né? Eu sou um frequentador de academia, misericórdia. Não há uma coisa que eu mais odeio na minha vida. E eu tenho que fazer. Eu acho todas as desculpas do mundo para não ir. Ah, se não foi hoje na academia, deu uns pinguinhos assim. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Né? Academia é uma coisa interessante. Por que tem aquele monte de espelho lá? Porque a pessoa está fazendo exercício, ela está malhando e ela está olhando para o espelho e vendo o que está mudando. Tem uns meninos que vão lá magrelo, assim, por osso. Aí eles vão lá, levantam uns 5 minutos de peso e vai lá no espelho. Eles querem ver mudança. Aí alguns, eu fico observando, porque eu fico só, né? Eu estou lá na minha, eu não gosto muito de espelho, nunca fui muito amigo de espelho, mas algumas, principalmente algumas mulheres, estão fazendo e estão olhando. Assim. Estão lá no espelho olhando. Será que está mudando alguma coisa? Então o que acontece? O espelho, ele mostra a realidade das coisas. Né? Então lembra... enquanto alguém lê a Bíblia também está lendo a pessoa. Você dizia, um grande servo de Deus. Enquanto você lê a Bíblia também te lê.
Então, a filosofia pretende conhecer o homem a partir dele mesmo. E o resultado disso é só confusão. Porque a transformação que nós precisamos, Deus pode fazer na nossa vida. Eu gostaria também que... eu me lembro que eu conheci um grande servo de Deus que ele orava e as pessoas emagreciam na hora. Pena que naquela época eu não precisava. Era uma bênção esse homem. Eu vi com meus olhos. A irmã chegar com inclusive não conseguia nem usar roupa, usava aquelas calças de tem elástico assim, quando ele começou a orar, a calça caiu, puf. Porque a barriga foi embora. Então, ter uma oração assim seria uma bênção, né? Mas eu acho que ele nem está vivo mais, então, irmãs, tranquilas, porque vai ter que ir para a academia mesmo. A Bíblia é o espelho da alma. A Bíblia é o espelho da alma. Eu me enxergo plenamente na Bíblia. E ela vai me mostrar a verdade que está em mim. Ela vai trazer a verdade que está na minha vida. A ideia principal é ver como você está. Quando você vai no espelho, você quer ver o quê? Se o cabelo está arrumado, se a roupa está bem, se o rosto está limpo, se não há nenhuma aparência de doença. Nossa atitude diante da palavra deve ser a mesma. Eu vou ao espelho para ver se está tudo certo, se está tudo bem, se eu estou vivendo bem, se não há algo errado na minha vida. Para buscar consertar. Não use bermuda. Aí todo mundo, glória a Deus. Não use bermuda, porque um homem de Deus não deve usar bermuda. Falo, meu Deus, como falta... Não se usa bermuda, mas julga os outros. Sim ou não? Não se usa bermuda, mas julga os outros. Agora, a palavra de Deus, e com isso eu quero terminar, porque o meu tempo já estão me... olha o que diz João 12:47. Porque eu vou te mostrar na palavra. Eu não quero... Eu quero que você veja na palavra. João 12:47, 48 diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Jesus está dizendo: pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas há um juiz. Para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, há um juiz. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Há um juiz para aquele que rejeita a palavra de Deus. Aqui entendemos que a autoridade final para todo julgamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Estar diante da palavra é como estar diante de um juiz. Como nós podemos julgar a nós mesmos? Como nós podemos julgar a outros? Não com as nossas próprias leis, nem com as nossas próprias réguas de medir. Às vezes tem crente que tem a sua régua, e às vezes as religiões têm isso. Cada um tem a sua régua e ficam medindo os irmãos. Mede o tamanho da saia, mede o tamanho do cabelo, nunca mede o tamanho da língua, mas mede o resto. Sim ou não? Nunca mede, mas mede a unção. Tem gente que aquele tem unção, esse não tem unção. Fica medindo. A gente tem que jogar essa régua fora, porque nós não podemos ter nossa própria régua de medir os outros e julgar os outros. Nós temos a palavra de Deus que faz isso. E quando nós pregamos a palavra, essa palavra vai nos confrontando. Sim ou não? A palavra nos confronta. Jesus disse: vai passar os céus, vai passar a terra, vão passar os céus, mas as minhas palavras nunca hão de passar, elas vão permanecer cumprindo o propósito de Deus. As pessoas se equivocam quando pensam que Deus quer nos livrar sempre de todo problema, dificuldade e luta. Não. Deus não quer nos livrar sempre, mas Ele sim vai estar conosco sempre. Sempre. Você quer ter a poderosa presença de Deus na sua vida? Neste momento, através de Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Entrega para Ele agora.
Começa a crer na palavra. Recebe a palavra com fé. É interessante, eu estava estudando uma palavra no grego, eu não vou falar que é muito difícil. Eu estava estudando uma palavra no grego porque eu fui ter a curiosidade de ver sobre a questão dessa palavra anunciada, que é a palavra que é pregada. É uma palavra no grego que significa palavra com autoridade. Isso é, quando você prega a Bíblia, você está pregando algo que tem autoridade. Eu me lembrei da história de um venezuelano. Ele contou isso, que havia na Venezuela um evangelista muito conhecido e que reunia multidões de gente. E esse homem Deus usava muito para curar pessoas. Ele orava e as pessoas eram curadas. Paralíticos, cegos, eram milagres e milagres e milagres. Mas um dia esse homem caiu tremendamente na sua fé. E ele era visto nos botecos dali da cidade bebendo, e às vezes andando pela rua completamente embriagado. Um dia ele estava na porta ele estava num bar bebendo, e passou um homem que o conhecia e começou a acusá-lo, e não somente a ele, mas a Deus, e a blasfemar contra Deus e contra a palavra de Deus, por causa da condição dele. E diz que esse homem, já meio alto, saiu e disse assim: você pode zombar de mim, você pode zombar da minha condição, mas você não pode zombar nem de Deus nem da sua palavra, porque eu sou pecador, sou falho, eu estou errado, mas a palavra de Deus é a verdade, e se você não se arrepender, você vai cair morto agora. E o cara, caiu morto na hora, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus, homens que pregam a palavra podem não ser perfeitos, mas ela é. E quando ela vem à nossa vida, ela vem para transformar, para libertar, para curar e cumprir o propósito de Deus. Quando você não sabe o que orar, você não sabe como orar. Tem gente que diz: eu vou orar, oro 2 minutos, não sei mais o que dizer para Deus. Pega a Bíblia, pega a palavra, pega um texto da Bíblia e começa a andar pela casa. Se você estiver ajoelhado, começa a ler e começa a orar a palavra de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Eu te garanto que há um poder tremendo que virá sobre a tua vida, que virá sobre a tua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé.